Eu vou fazer uma apresentação aqui, mostrar para vocês só mostrar aqui Estão vendo essa tela? Só confirmar aí, por gentileza. Estamos, professor. Ok, obrigado. Então, obviamente que defasado essa nossa programação, né, em função da coronavírus, mas esse terceiro módulo nosso, nós vamos tratar desses pontos aqui. Vamos falar de equipamentos, de terraplenagem, produção dos equipamentos, vamos falar do seu rendimento, eficiência e os custos envolvidos na utilização desses equipamentos, né? Conhecido o equipamento e tendo a noção dos custos, aí nós vamos direto para definir o que é custo unitário de um serviço de terraplenagem. Porque a gente vai comentar ao longo das exposições, separar esses serviços, que tem serviço de terraplenagem de pavimentação, e outros serviços que utilizam equipamentos. E aí, quando nós formos falar desses custos unitários, nós vamos associar os custos unitários ao serviço, principalmente a parte de produção de equipamentos. Depois a gente vai comentar sobre drenagem, rodovias, que basicamente a gente encerra. Eu acho que tem muito item aí de drenagem. Eu acredito que vocês tenham disciplina de hidráulica, saneamento e outros assuntos correlatos. A gente vai falar mais aí um pouco sobre essa questão de equipamentos, custo de equipamentos, depois a gente fala sobre drenagem. Isso complementando o que seria o chamado projeto de terraplenagem. Ok, obviamente que nós vamos atualizando essas nossas datas aqui, estão defasadas. Visto isto, vamos ao que nos interessa, que é o tópico da nossa aula. Vocês estão vendo o slide? Estamos. Ok, beleza. O de terraplenagem, máquinas e equipamentos, né? Pois nós vamos falar nesse assunto, que são as operações básicas de terraplenagem. Provavelmente o professor Eber, na disciplina, no segundo módulo, ele deve ter comentado a respeito de alguns tópicos, a gente tem alguma interface aí no que eu vou falar. Mas acredito que ele tenha falado de introdução ao projeto de terraplenagem, estimativa de volumes, estudo de compensação de volumes. E agora nós vamos trabalhar nessas operações básicas de terraplenagem e equipamentos, mostrar como é que nós vamos modificar eu estou em aula. Como é que nós vamos modificar o terreno natural, né? Ou seja, buscar os materiais nas jazidas e fazer as transformações da via, desmontando os cortes e, consequentemente, levando esses materiais de corte para os aterros ou bota fora e trazendo material de jazidas, ou seja, de áreas de empréstimo, para dentro da obra, em qualquer das etapas, ou seja, pode ser na terraplenagem, quando eu estou fazendo essa movimentação dos aterros para os cortes, dos cortes para os aterros, e estou fazendo movimentação de materiais da jazida, seja para aterro, ou seja para construção das diversas camadas, como camada de reforço, camada de subbase, camada de base, e, consequentemente, a camada de revestimento. A camada de revestimento, como também, dependendo do tipo de material que está sendo usado, ou na camada de revestimento, ou na camada de base ou subbase, nós precisamos também transportar esses materiais para uma determinada área quando há necessidade de mistura. Por exemplo,
Se eu tenho uma usina que vai fazer mistura de solo, agregado com solo, e essa mistura, para ficar uma mistura mais homogênea, melhor dosada, em vez de ser feita na pista, ela muitas vezes é feita em usinas, ela é misturada em usinas. Então, existem os silos, e nesses silos são depositados os materiais que vão ser misturados. Esses materiais, eles são colocados sob esteiras e transportados para ser misturado em algum misturador. E depois são transportados por caminhões e depositados em leiras, que são aquelas quando o caminhão bascula e deposita os materiais na pista, eles são depositados, cada um ali como num quadradinho, e ao longo do segmento que vai ser construído, e depois ele é utilizado um equipamento como motoniveladora para fazer o tombamento ou mistura daqueles materiais, e também depois passa-se uma grade de disco areando o material, passa um caminhão-pipa depositando água, isso representando aqueles ensaios que vocês fizeram lá em mecânica dos solos quando vão fazer compactação. O que é feito lá quando se compacta no laboratório? Isso, na realidade, é semelhante, só que mudam as proporções. No laboratório você faz manualmente e no campo você vai fazer aquela mistura utilizando equipamentos. Então, no laboratório é comum que nós coloquemos aqueles materiais ali, estorroamos, seria como homogeneizando, como se tivesse uma motoniveladora passando ali, tombando aquele material, ou uma grade de disco percorrendo o trecho e aerando aquele material, soltando o material. E depois passa um caminhão-pipa que deposita, seria como se nós pegássemos aquele recipiente de água, naquela quantidade que vai chegar a atingir a umidade ótima, colocarmos ali dentro daquele recipiente e vamos fazer aquela homogeneização, a mistura daqueles materiais. Depois, no campo, quando fica aquela camada, todo o material é misturado, tombado, a motoniveladora deixa numa altura de uma camada solta, o que é feito? Posteriormente, passa um rolo, né? São os rolos compactadores que passam ali fazendo o adensamento daquele material, que ele passa de uma camada solta para uma camada compactada na espessura final de projeto, né? Vai tentar corresponder àquela espessura final de projeto. Então, com isso, no laboratório, a gente repete esse processo, para ver se aquele material vai apresentar aquelas qualidades necessárias, características necessárias, ou parâmetros necessários, exigidos lá no projeto. Então, quando estorroamos, misturamos, adicionamos água na umidade correta para atingir a umidade ótima, fazemos aquela compactação numa umidade abaixo da ótima, depois acima da ótima, vamos aumentando o teor para que obtenhamos uma curva de compactação. Essa curva de compactação ali vai permitir que nós tenhamos a umidade ótima e, consequentemente, uma massa específica aparente seco, um peso específico aparente seco máximo ali, que é o que nós iremos usar lá no processo de construção. Esses dois parâmetros eles são importantíssimos. São parâmetros que são controlados através de ensaio, como o funil que vocês usam, que terminam permitindo esse controle da compactação. E você compara o resultado obtido em campo com aquele obtido em laboratório. Você divide um pelo outro para poder saber qual o percentual que você atingiu naquela compactação. Então, observem que aqui no processo de construção e na utilização também desses equipamentos, nós vamos lançar mão de uma série de disciplinas, né, conhecimentos que foram obtidos em outras disciplinas. Isso é muito importante aqui. O engenheiro rodoviário ele precisa ter noção de vários outros campos de conhecimento aí que a gente aprende, muitas vezes os projetos não são integrados, e, de fato, se houver, quando nós tivermos uma integração desse projeto, vai ficar muito mais fácil, porque você começa a utilizar mais diretamente conhecimentos de disciplinas nesses assuntos que estão sendo mostrados muitas vezes de forma isolada, mas eles têm uma relação com os demais
as demais disciplinas e esses conhecimentos aí correlatos. Muito bem, então, na disciplina lá, nessa nossa disciplina, no módulo 2, com o professor Weber, vocês tiveram noção aí de projetos de terraplenagem, viram estimativa de volume, estudo de compensação, e aqui a gente vai hoje começar a falar sobre essas operações básicas de terraplenagem. Fiz essa introdução aí para que a gente faça um link entre o que aconteceu na disciplina, na mesma disciplina, mas no assunto que foi ministrado anteriormente, mas é um assunto que está dentro desse contexto de projeto de terraplenagem. Na parte inicial, que o professor Valdemiro, ele apresentou o assunto relacionado a projeto geométrico, onde a gente viu todas as características geométricas da via e todos os elementos, sejam em planta ou em perfil, né, para que você tenha uma ideia 2D e 3D daquela via, modelagem digital de terreno e tudo. E vocês conseguem ver isso lá quando realizam a primeira atividade, ou seja, o primeiro projeto. Nesse segundo já trata já mais da questão da terraplenagem em si. A terraplenagem é a camada, eu tenho terreno natural, e quando eu faço todas as retiradas dos cortes, coloco nos aterros, realizo os botaforas e faço os empréstimos para compensar todo esse serviço, eu vou ter a via na sua camada final de terraplenagem, seria a infraestrutura. A superestrutura é a parte que vem acima do pavimento, que são as camadas que vocês vão ver na disciplina seguinte, como elas vão ser construídas. Mas essa fundamentação da utilização de equipamentos, ela vai se refletir em qualquer uma dessas duas fases, seja para a construção da infra, ou seja para a construção da superestrutura. Muito bem, então eu vou dar sequência aqui. Sim, nossos próximos assuntos seriam tratarmos dos equipamentos de terraplenagem e tratar da estimativa de produção no caso da terraplenagem em si. Eu posso comentar alguma coisa também sobre a construção de pavimento, da parte de pavimentos, mas não sem querer entrar ainda em assuntos da disciplina seguinte. Mas a gente pode comentar alguma coisa. Quando houver aí alguma interface, né, que seja necessário comentar. Aí vamos falar na estimativa de custo horário, porque quando se trabalha com equipamentos, esses custos, na realidade, eles terminam sendo definidos como custo horário, ou seja, o equipamento ele trabalha durante uma hora e a gente vê o que naquela hora, qual foi o seu rendimento, qual foi a sua produção e qual foi o seu custo. Obviamente que ele não trabalha só uma hora, mas ele é medido, né, assim, a medida é feita como sendo horária. E aí, com isso, a gente tem esse custo horário e depois vem o custo unitário, que esse custo unitário vai estar associado a serviço. Eu vou mostrar depois, em outra ocasião, por exemplo, a separação, que serviços são utilizados na terraplenagem e que serviços são realizados, não utilizados, mas são realizados na pavimentação, para que a gente tenha uma noção desse rol de serviços ou atividades que são desenvolvidas na terraplenagem e aquelas que são realizadas na pavimentação. Aí você já começa a ter uma noção dos serviços, consequentemente vão poder associar o serviço às atividades realizadas por esses equipamentos. O conjunto de aplicação desses equipamentos, que seria a patrulha, né? A patrulha que seria quando você tem mais de um equipamento, um conjunto de equipamentos realizando um determinado serviço. Isso aí denomina como, pelo menos no dia a dia, como sendo a patrulha, né? Esses são os equipamentos utilizados. A terraplenagem, nós poderíamos definir como sendo um conjunto de operações, né, que são necessárias à conformação de uma área do terreno natural. Ou seja, quando eu falo em corte e aterro, eu tenho a pretensão de, na terraplenagem, tornar aquela rodovia plana. E
e faço essa movimentação. Então, são as operações, são todas as operações necessárias a essa conformação de uma área de terreno natural. Ou seja, a realização dos cortes para a execução a remoção dos materiais do corte para a colocação desse material nos aterros, e aí qual é o objetivo? Tem em vista um determinado projeto a ser implementado. Quer dizer, não é só plano, mas eu tenho essas vias, como vocês já projetaram, vocês observam que vocês criaram rampas, né, traçaram um grade, nesse grade você não consegue sair de um ponto ao outro só com uma linha reta. Então, vocês vão produzindo vários segmentos de reta e depois combinando esses segmentos de retas aí através de curvas verticais, fazendo a concordância vertical, usando parábolas para fazer essas concordâncias verticais, ou no caso, quando você é uma concordância no plano, você vai usar curvas circulares simples ou de transição. Também esse conjunto de operações, elas vão estar associadas à operação de cada um dos equipamentos. E, por exemplo, se eu tenho um corte e tenho um aterro, o conjunto de operações que vão se realizar aí vão ser escavação, carga e transporte, depósito desse material, espalhamento, homogeneização e depois a compactação. Então, todas essas operações na terraplenagem, né, todas essas operações desse transporte ou movimentação desses materiais, eu poderia chamar aí a terraplenagem. Quando está ocorrendo isso na camada final de terraplenagem, que é essa parte desse desmonte de cortes e construção dos aterros. Alguma dúvida? Está claro? Está claro, professor. Então, as operações básicas aqui, como eu comentei, elas são escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e homogeneização e, consequentemente, a compactação. Eu não sei se o professor Weber comentou algo sobre esse assunto aqui. Só um sim ou um não aí, para a gente não ficar aqui tão isolado, sem... Vou tentar ver aqui o... Ok. Na escavação, o que ocorre? É um processo de rompimento da capacidade inicial do solo, né, em seu estado natural. O que ocorre? O solo, ele muitas vezes, o material que está lá em natura, ele tem capacidades distintas. Eu posso escavar determinado material com uma certa facilidade, como também posso escavar com uma certa dificuldade. E muitas vezes até fica impossível de você fazer uma escavação com equipamentos, equipamentos ou instrumentos mais rudimentares, quando eu tenho rocha. Então, essa dificuldade de romper essa capacidade inicial do solo, que se encontra em um estado natural, ela vai exigir que se use alguns dispositivos distintos. Ou seja, equipamentos que vão trabalhar numa situação onde o material você consegue trabalhar com mais facilidade, medianamente e mais difícil. Então, para isso, nós teríamos lâminas que são utilizadas para retirar esses materiais, ou começar a movimentar esses materiais. Os escarificadores, que são as peças maiores, que depois a gente vai ilustrar, que são colocadas ou na frente lá são pequenas dentes ou garras, que são colocadas na frente da motoniveladora, ou mesmo nos tratores, que tem dentes grandes que são colocados atrás para poder penetrar no material, no solo, e começar a romper aquele material e ele começar a se soltar, para que esse material possa ser retirado e, consequentemente, transportado, como falamos anteriormente, para atender essas etapas de escavar. Então, essa escavação aí que apresenta uma possível dificuldade baixa, mediana ou alta. Aí a carga que é feita através de veículos de transporte, em geral, unidades de transporte, pode ser caminhões, comumente a gente usa caminhões basculantes, ou fora de estrada, que são aqueles caminhões gigantes, são usados em mineração
ou mesmo em grandes construções, como obras de barragens, ou grandes obras aí que movimentam centenas de milhares aí de material, de volume de material. E aí tem o transporte e descarga. Depois de transportado, ele vai ser descarregado e, consequentemente, depois a gente fala sobre espalhamento e homogeneização e a compactação, que a gente já falou de qualquer maneira, de maneira superficial. Então aí temos lâminas, temos os escarificadores, os rompedores hidráulicos, né, e pneumáticos. Aí são técnicas, são tecnologias distintas, né? O rompedor ou é hidráulico ou um rompedor pneumático. E material explosivo, quando há uma grande resistência àquele material a ser trabalhado. O estudo dos materiais de superfície. Né? Então, existe uma diversidade muito grande desses materiais, e isso vocês recordam, com relação à classificação por MCT, que é miniatura compactado tropical, ou mesmo do TRB, que é quando você classifica solos tipo A1, A2, A3, à medida que ele vai aumentando essa classificação aí, à medida que ele vai se tornando mais fino. Ali é uma classificação geotécnica. Aqui é uma classificação mais voltada para a questão da trabalhabilidade do material. Então, não misturar essas duas situações dessas classificações que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente aprende. Então, aqui é uma classificação para remuneração, né? Ou seja, por quê? Porque se você vai escavar com mais dificuldade mediana ou grande dificuldade, isso vai afetar na escolha do equipamento que você vai usar, como também na remuneração que você vai exercer sobre aquele tipo de serviço. Porque você vai forçar mais o equipamento, você vai usar mais recursos, isso, obviamente, vai ter um custo maior associado. Então, o comportamento durante a terraplenagem e também os tipos de materiais que nós precisamos identificar. Então, a BNT apresenta aí, no caso, para rochas, por exemplo, blocos de rocha isolado com diâmetro de 1 metro, ele se chama bloco de rocha. No caso, matacão, ele está entre 25 a 1 metro, 25 centímetros a 1 metro, o diâmetro dessa zona. Que não é uma bola, mas o diâmetro, obviamente, com arestas irregulares ali, com distâncias irregulares entre essas arestas. E pedra, que ele considera aí como sendo de 7,5 centímetros até 25 centímetros, ele está considerando como pedra. Como que eu classificasse? O que tem a ver com rocha? Esse material, se encontrar entre 7,5 a 25 centímetros, obviamente isso é a BNT, uma classificação da BNT. E, ela é pedra. Se tiver entre 25 e 1 metro, matacão. Se tiver se for acima de 1 metro, eu vou dizer que é um bloco de rocha. Isso é uma classificação feita, uma escolha feita aí, no caso, pelos técnicos da BNT. Isso não deixa de ser um consenso nacional, porque quando se cria uma regra para isso, esse documento ele é colocado para ser avaliado e todos os profissionais, os técnicos, eles podem opinar sobre isso. É mais um consenso entre os pares. No caso, para solos, aí nós teríamos pedregulho, areia, silt e argila. E também a BNT, ela classifica, em grau maior, os pedregulhos, por exemplo, que são propriedades dominantes devido aos seus grãos, e eles se encontram entre 4,7 milímetros a 76 milímetros. Agora, vale lembrar que esse material agregado que se encontra aí, esse pedregulho, ele também pode vir de formações rochosas distintas, ou seja, de rochas que tiveram a sua origem distinta uma das outras. Pode ser uma rocha gnáisica, vulcânica, outros tipos de materiais com formações que surgiram, apareceram de maneiras distintas. Então, isso é interessante. Lá, talvez, em geologia de engenharia, vocês devem ver isso aí, ter tido, talvez em solos ou alguma disciplina correlata aí, os professores tenham falado sobre isso. Está voltado para a questão de geologia de engenharia. É a parte de geologia. A areia, por exemplo, né, tem propriedades dominantes devido aos grãos entre 0,05 milímetros e 4,5. O silt entre 0,05 milímetros e 0,05 milímetros. O silt, em geral, é um material de baixa coesão, né, quando seco, e
A argila, né, ela tem elevada plasticidade e coesão, e são inferiores a 0,005 mil. Ou seja, está abaixo. Se olhar a peneira lá, ou a malha da BNT ou do MIT, a gente tem uma pequena diferença aí nesses dados, mas dá para se perceber. Eu acho que vocês fizeram já vários ensaios de solo, granulometria, e tem noção das faixas. Peneira 10, peneira 2, abaixo dessas peneiras vem a silt, depois peneira 200, você tem lá a fração bem mais fina, que seria a fração de argila. E vamos separando material bem graúdo, material arenoso, que se divide em três. Você tem o médio, fino, médio e grosso, né? Areia fina, média e grossa. Se ela for uma areia, se os grãos eles têm diâmetros distintos, ele vai formar uma curva. Se ele tem o mesmo diâmetro, ou seja, é uniforme, é uma reta, basicamente, sem modificação, porque o diâmetro permanece. Se você fosse apresentar, esse material não apresentaria variação na sua inclinação, num eixo de porcentagem e diâmetro, ele seria quase que perpendicular. Então, esse conhecimento dos materiais, eles são importantes. Não é só saber que tipo de equipamento, mas é importante saber os materiais que vão ser trabalhados e qual é a possibilidade do equipamento poder trabalhar esse material. Por isso que equipamentos distintos são escolhidos também em função, se usa distintos equipamentos para diferentes tipos de solos ou rocha. Daí conhecer as características desses materiais é importante. No caso dos solos ainda, nós temos solos compostos, solos com matéria orgânica, turfas, alteração de rocha e solos superficiais. Solos compostos, sem a predominância nítida dos anteriores, ou seja, areia siltosa, argila areno-siltosa, etc. Isso aí, areia siltosa, obviamente que tem teores de areia e tem silt. Argila areno-siltosa, você tem argila, você tem areia e tem silt. Em proporções que levam a esse tipo de classificação. É aquela classificação que é feita no campo, que o cidadão vai lá, olha e diz, não, esse material apresenta essas propriedades. Você está inferindo ali pela sensação, pelo conhecimento, mas, obviamente, o que vai dizer realmente a respeito das características desse material é, primeiro, ensaio de sedimentação, peneiramento, para fracionar essas partículas, e também uma análise mais detalhada do microcomportamento, da microestrutura desses materiais. O silt, que você não consegue ver a olho nu as partículas, a sua microestrutura, então isso pode ser examinado e se conhecer, na realidade, os elementos que compõem esses materiais, utilizando aí ferramentas mais elaboradas para essa obtenção do conhecimento a respeito desses materiais. Solo com matéria orgânica. O próprio título sugere aí, né, que tem matéria orgânica associada a esses solos. Eles são compostos com a presença de matéria orgânica. Matéria orgânica pode ser o quê? Por exemplo, se você vai construir uma rodovia, em geral, você tem numa área onde nunca foi pavimentada, tinha árvore naquela região, obviamente que essas folhas dessas árvores, elas caem, esse material vai se decompondo, vai se juntando ao solo, e, em geral, você tem uma camada na superfície vocês vão ver isso lá em superestrutura, que essa camada, muitas vezes, ela é retirada, porque ela contém matéria orgânica. Hoje, você não vai botar fora esse material. Em geral, você raspa, tira esse material, dependendo da espessura, que pode ser uma espessura esbelta ou muito delgada, né, uma espessa ou fina camada,
Mas você vai retirar esse material, faz um depósito em algum lugar, porque esse material ele pode ser reaproveitado, questão ambiental, para você usar em outra área, para melhorar as condições do solo, porque a matéria orgânica, ela, de qualquer maneira, ela ajuda aí na vida de outras espécies, principalmente em plantações em determinadas regiões. Então, há um reaproveitamento desses materiais, aí, reciclando, né? E tira, guarda e depois reutiliza uma área para recompor, para melhorar aquelas áreas que foram degradadas. Porque à medida que você usa uma jazida, você vai... aquele ambiente ali vai ficando degradado. Então, a tendência é que você procure recompor aquela área utilizando desses solos, né, para reabilitar aquela área. Né. Muito bem. Outra questão são as tufas, né, que é um material carbonoso, aí, material orgânico no estado coloidal. Isso aqui é bastante danoso, esse material precisa, ou seja, para pavimentação. Ele surge na natureza, mas em termos de pavimentação, ele é um material que não tem estabilidade. Então, você precisa retirar onde vai passar a via, mas também são materiais que podem ser utilizados de outra forma. Alteração de rocha, né, que é o solo proveniente de desagregação natural das rochas em si. A gente sabe que, por exemplo, você tem uma rocha e o intemperismo ele atua sobre essa rocha e ele vai, se tiver uma fissura, a água vai penetrando e com isso você vai terminando, com o passar dos anos, rompendo aquela rocha. Essa rocha, ela se decompondo, ela vai virar solo no futuro, né? Você vai precisar de uma ação do intemperismo por um longo período, mas a tendência é que ela se destrua. Uma outra forma o homem ele tem afetado, né, vai lá e destrói a rocha, independentemente dessa questão do intemperismo, para utilizar esses materiais granulares aí como junto com outros materiais para usar na construção, na engenharia civil ou pesada, na construção civil pesada, em vários tipos de infraestruturas. Alteração, sim, aí a alteração de rocha. A rocha, na realidade, quando ela se decompõe, muitas vezes, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas você vê às vezes uma rocha e você termina pisando naquela rocha, ela se desmancha. É o que chamaria, vamos dizer, um solo saprolítico, né? Saprolítico por quê? Sapro rocha, lítico, né? Lítico rocha, sapro podre, isso seria uma rocha podre. Então por quê? Ela é fruto dessa alteração, dessa decomposição que é proveniente dessa ação externa do intemperismo. Ou do homem, não, ação do homem também. E os solos superficiais que nós conhecemos, vocês já viram aí também nas disciplinas de mecânica dos solos e geologia, que são os solos materiais que são depositados, sejam por mudança as estruturas elas vão se degradando ali, vão caindo e começando vamos dizer, a formar camadas de solos, ou mesmo pelo transporte de material, que pode vir pela água, ou pelo vento, que vão formando, trazendo materiais que possam ser transportados por esses agentes aí, o vento, a água, e são depositados em outros lugares, terminando, formando esses solos superficiais aí, que nós conhecemos. Com relação à escavação, quer dizer, lá anteriormente nós vimos a escavação, carga, transporte, depósito daqueles materiais, homogeneização e compactação. Para isso, a classificação dos materiais, nós consideramos, por exemplo, material de primeira categoria. Primeira categoria aqui não é no sentido de porque ele é o melhor material. Aqui está associado à questão de trabalhabilidade, como foi falado anteriormente. Por exemplo, primeira categoria, terra em geral, pissarra ou argila, rocha em bom estado de decomposição, seixos rolados ou não rolados, né, só seixos, com diâmetro inferior a 15 centímetros, qualquer que seja o teor de umidade,
compatível com os de tratores Dozer ou Scrape rebocado ou motorizado. Então, aqui são materiais e, de qualquer maneira, com essas características mostradas aqui, ele é um material mais fácil de trabalhar. E aqui um dado que, só com uma ideia, escavação e carga de material de primeira categoria, vamos dizer que seja R$ 3,82 o metro cúbico para se trabalhar. Já o material, sim, e a escavação de material de primeira categoria, se nós olharmos aí essas duas imagens, são materiais que dá para se perceber que com o uso desses equipamentos eles não vão ter muita dificuldade de trabalhar. Isso aqui são imagens aqui de construção, né? E essa escavação sendo feita aqui por essa escavadeira, e sobre que a trabalhabilidade desse material é bem tranquila. No caso também à esquerda aqui nós temos um trator pequeno, né? Não é tão grande aí, também conseguindo romper esse material com uma certa facilidade. No caso, isso ali um exemplo do que seria o material de primeira categoria, suas características e equipamentos associados. O material de segunda categoria, o que ele apresenta? Ele é uma rocha com resistência à penetração mecânica inferior, no caso, aí, ao granito, bloco de pedra com volume inferior a 1 metro, matacões e pedras de diâmetro médio superior a 15 centímetros, cuja extração ela se processa com o emprego de explosivos, ou combinando explosivos, máquinas e ferramentas. Observem, aqui, comparativamente, você já tem um custo maior para o metro cúbico. Eu vou fazer escavar e carga desse material de segunda categoria, ele já tem um valor de R$ 5,19 por metro cúbico. Eu não sei. Aí, se dividir, dá para ter uma noção de o quanto aumentou de um mesmo característica de serviço, que seria escavação carga, e a diferença entre a categoria do material. Quer dizer, como ela exige mais trabalho, obviamente vai ser mais custoso aqui. E aí a escavação, né, para o material de segunda categoria já vai, por exemplo, observem que nessa imagem superior aqui da esquerda, nós temos um trator onde ele usa os seus esses dentes colocados aqui atrás, escarificando aí o material, ele penetra, vai forçando e penetrando no solo, e obviamente rompendo esse material, quebrando. Observe que não é uma rocha, mas é um material mais resistente, onde esses escarificadores aqui, são desses pontiagudos aqui, bastante robustos, eles são enterrados na camada, e para poder romper esse solo e esse material poder ser retirado. Aqui embaixo, a gente já tem uma força bruta aqui de um equipamento hidráulico aqui, né, que ele vai penetrando, vai quebrando aqui, até um tipo martelete aí, né? Ele vai rompendo essas pedras para quebrá-las, diminuir o seu tamanho. No caso da rocha, você, por exemplo, o material lá na pedreira, você desmonta o bloco, cria um plano de fogo para poder cair aquele material numa bancada, e, obviamente, a ideia é que aquelas pedras elas sejam fragmentadas num diâmetro e seja fácil, já seja próximo daquele diâmetro, permita o transporte do material. Mas, muitas vezes, tem materiais que ficam com dimensões maiores, ou se aplica fogo. Fogo é você usar explosivo para poder quebrá-las, ou usa um sistema como martelete, dependendo do tipo de tamanho desse material e da necessidade, você pode quebrar também com sistemas como esse aqui mostrado na figura inferior. Quebrar essas rochas maiores através dessa utilização do martelete
quebrando essa rocha. Material aqui de terceira categoria, né, para o caso de escavação e classificação desses materiais. Rocha com resistência à penetração mecânica superior ao granito, que é bastante resistente. Blocos de pedra com volume superior a 1 metro, que nós vimos lá anteriormente, cuja extração se dá mediante o emprego de explosivos. Então, aqui, já para fazer essa escavação, para fazer esse desmonte desse material, se tiver num corte, por exemplo, num corte, se eu tenho isso aí, a gente agora pode associar as várias atividades ou serviços que são executados. Seja no corte, ou seja lá numa jazida, esses materiais eles vão apresentar comportamentos que são distintos. Só um pouco aí, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. Desculpa aí, mas eu fui desconcentrado aqui. Vou achar aqui agora a aula, será que eu não... Ah, tá aqui. Desculpa aí. Então, no caso, o que nós temos aí? Uma rocha com resistência à penetração mecânica superior à do granito e com volumes aí superiores a 1 metro. Vai exigir a aplicação de explosivos. E aí a gente percebe aqui embaixo que a escavação e carga desse material, ele tem um custo bastante elevado, né? Comparativamente. Aqui só representando, por exemplo, no primeiro a gente tinha R$3, da primeira categoria para a segunda, R$5, nesse eu tenho R$23. Quer dizer, está quase 5 vezes o valor do material de segunda categoria. E, consequentemente, aí mais de 7 vezes, né, umas 8 vezes aí o material de primeira categoria. E os equipamentos aí, no caso, para escavação de terceira categoria, são a aplicação de explosivos aqui, né? Aqui não é uma bancada de rocha, mas é uma pedância aqui para essa construção de uma rocha no meio aí do serviço, né? Na área que eu não sei exatamente qual foi aqui o serviço que ia ser feito, não sei. Mas esse material aqui precisava ser rompido. Essa é uma foto tirada por um colega do departamento e numa obra, provavelmente ele deva ter participado. Então, isso aí se faz necessário a retirada dessa, por exemplo, aqui, esse material, que esses equipamentos que nós mostramos, eles não teriam condição, nem mesmo um escarificador desse, de quebrar esse material. Então, isso aí vai ter que ser força bruta mesmo e usar explosivo. Aqui também, né, a utilização de martelos aí, ou marteletes aí para tanto aqui, né, ao longo dá para perceber aqui, quanto nessa outra imagem aqui à direita, em cima, na parte superior à direita. O material de categoria, o que distingue vai ser isso, a capacidade de trabalhar e, obviamente, o tipo de equipamento usado para essa finalidade de desmonte. Só que ocorre o seguinte, o processo de transporte vai ser, pelo menos, tem uma equivalência. Você, não importa se é solo de primeira, de segunda, terceira categoria, o processo é o mesmo. Eu vou escavar, aí vem a escolha técnica, como eu vou escavar, e que equipamentos utilizar. Eu vou transportar,
Aí depende do material, se é solo, como eu vou transportar, se é rocha, também como é que eu vou transportar. É um tipo de equipamento para transporte desses materiais aí. E depois a sua utilização, que é a aplicação no caso, vamos dizer, camadas de terraplenagem, você deposita esses materiais e depois faz essa compactação. Claro que rocha, você vai depender aí dessa utilização. Pode ser um enrocamento, pode ser uma barragem, pode ser... Depende. Tem muitas finalidades assim para você utilizar. Em geral, o mais comum na construção civil é que essas rochas sejam, no caso de pedreira, sejam britadas, separadas em tamanhos, como a gente costuma, corriqueiramente na engenharia civil, que é a rocha da 1, 2, 3, e assim sucessivamente, que vão ser usadas, seja para construção de revestimento, quando se mistura com asfalto, seja para construção de revestimento não de concreto asfáltico, mas de concreto de cimento Portland, seja para construção civil, seja para construção de... Tem uma infinidade de outras, de pontes, outras bueiros, drenos. Esses materiais eles são utilizados em uma infinidade de outras aplicações. Sejam trincheiras drenantes, você pode se fazer também com pedra, e tem uma série de utilizações, de aplicações para a engenharia civil. Seja na construção civil, seja na construção pesada. Aí o empolamento dos materiais, que acredito que vocês devam ter visto isso, porque para vocês fazerem lá o projeto de terraplenagem, né, o projeto de aqueles diagrama de Brooklyn, diagrama de massa, você vai ter que conhecer essa questão do material natural, se tem 1 metro de material lá no corte, ou lá na jazida, esse material, quando você retira, ele aumenta de volume. Quando você leva para a seção de área de compactação, ele reduz de volume. Você tinha 1 metro, passou 1,20 m, depois virou 0,80 m aqui, e você precisa fazer essas compensações. O ideal para isso é não trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que usar essas transformações que são usadas lá no diagrama de Brooklyn, mas o ideal é trabalhar com a massa, o peso, porque a gravidade não vai mudar, né? Do lugar onde você retirou para onde ele vai ser depositado. Então, eu posso dizer ali que tudo é peso, é um peso só, ou massa. Essa massa, por exemplo, se eu tenho 1 metro cúbico, ele tem uma determinada massa. Se eu retiro esse metro cúbico, ele fica um material solto. Então, esse material solto, ele aumentou 20% de volume, mas se eu não perdi nenhum grão ali, eu continuo tendo a mesma massa daquele metro cúbico do solo natural, do volume natural. Essa massa agora é solta, volume solto, mas ele tem a mesma massa. Agora, se eu levo para compactar e ele tem uma redução abaixo daquela do volume natural, o que acontece? O que diminuiu foi o volume, mas ele tem a mesma massa. Então é interessante, por isso que se faz aquela expressão de dizer que a massa lá, né, você multiplica o volume vezes a densidade no aterro, no terreno natural, é igual ao volume, ou seja, o volume lá no aterro natural vezes o peso específico dele no aterro natural vai ser igual ao volume solto vezes ele lá o peso específico dele solto, e vai ser igual ao volume lá no corte, no aterro, vezes o peso específico dele no aterro. Ora, o peso específico desse material lá no aterro, a massa específica, né, o peso aparente seco máximo dele lá no aterro, é aquele que você fez o ensaio que nós comentamos no início, lá no laboratório. Então, você conhece qual é o peso específico aparente seco máximo dele e a umidade, né, e aquilo na umidade ótima que você calculou. Então, essas duas variáveis agora eu tenho, porque eu tenho o peso específico dele no laboratório, de compactado, e tenho um volume ali. Então, a massa em si eu conheço. Quer dizer, se eu tenho essas informações relativas lá à construção, eu posso voltar
cada uma dessas fases, seja no transporte, ou seja lá no próprio terreno natural. No terreno natural, como é que eu sei? Existe um levantamento topográfico que é feito e aquela área ela é cubada. Cubada seria dizer, você sabe, o volume, ou seja, a quantidade lá, em volume. Então, por exemplo, passa uma topografia e vê aquele material. Quando retirar aquele material ali, você tem uma noção de qual era aquele volume. Então, se eu tenho aquele volume inicial, posso não ter o peso específico dele, ó, massa específica, peso específico, aparente seco máximo dele, mas eu tenho aquele volume. Como eu tenho lá o aterro e também tenho a massa e tenho o volume, né? Eu tenho o peso específico também, que foi tirado lá no laboratório, foi tirado no campo através do funil. Né? Então eu posso fazer correlações entre esses e também correlação entre os volumes que foram transportados. Então isso é bastante interessante conhecer isso. Tem outros aspectos aí que são aspectos de produção, que aí é outra coisa, é outro passo, e é você saber usar os equipamentos, mas você depois é um gerenciamento desses processos. Isso a gente até vem desenvolvendo uma pesquisa, até com recurso aí da própria ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que a gente está colocando sensores em equipamentos para poder fazer medidas dessas viagens e todo esse controle de operação dos equipamentos. Muito bem, então esse aumento de volume de uma determinada massa, né, após a sua escavação, ela vai gerar a oportunidade de que você, com esse conhecimento desse volume, você possa dizer da necessidade dos veículos para transportar. Então, se eu sei, por exemplo, os caminhões em geral, você vai e diz 5 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 14 metros cúbicos. Então, seja lá qual for a capacidade dele, você tem ali um valor possível de ser transportado, um volume possível de ser transportado. E se você tem esses volumes já pré-estabelecidos, que você consegue estabelecer lá que vai ser escavado no terreno natural, eu conhecendo essa quantidade que ele aumenta, obviamente eu vou, olha, se eu quero fazer esse transporte aqui e os meus caminhões têm determinado volume, eu tenho um volume a ser transportado, eu vou dividir pela capacidade de transporte daquele caminhão, ou seja, pelo volume dele, eu vou ter a quantidade de veículos que eu necessitaria para fazer aquele transporte. Isso é uma conta bem rasteira aqui. A gente daria para se definir esses valores aí com facilidade. Então, os materiais eles são transportados no estado sólido. Outro aspecto também é a variação entre o material no estado aparente e solto é determinada pelo fator de empolamento. Esse fator de empolamento aí, que é essa razão de volume que vocês, para fazer os cálculos lá, tiveram que, diagrama de massa lá, tiveram que ter conhecimento desse material. Tem até um material que eu vou mostrar para vocês, que é um livro do Catalani, que eu mostro depois aqui, que tem lá na biblioteca, ou a gente vê uma forma de vocês conseguirem também esse material, que é bastante interessante e útil, independentemente da disciplina. Isso como engenheiro. Aqui são as equações que vocês já conhecem, estão desde a mecânica dos solos, mesmo na disciplina, o professor Elber pode ter já comentado a respeito disso. São as relações entre as densidades, aí, os pesos específicos e os volumes. Né? Então, eu tenho uma massa, se eu tiver um peso específico, uma densidade aqui, erroneamente chamando mais multiplicado pelo volume, eu vou ter a massa daquele material. Seja para solto, seja para o natural. E aí eu posso fazer correlação entre elas, como eu falei. Se eu tenho uma massa, essa massa, obviamente, para o mesmo material, vai ser tanto no natural quanto no solto, essas massas elas são iguais. Então, se eu igualo essas densidades, por exemplo, a densidade solta vezes o volume solto, a densidade vai ser igual a densidade natural vezes volume natural. Se eu tiver 3 dessas variáveis aqui, eu vou encontrar qualquer uma delas.
Então, com isso, a relação aqui, no caso do fator de empolamento, esse sigma aí seria dado pelo valor da densidade solta dividido pela densidade natural, menor do que 1 aí, no caso. Okay? Ou a relação entre volumes desses materiais. Então, é muito comum utilizar percentual de empolamento, né? E aí, fazer uma relação aqui entre o volume solto menos o volume natural, dividido pelo volume natural, vezes 100, ou a relação de 1 sobre o empolamento, menos 1 vezes 100. Então, seria forma de se apresentar esses parâmetros aí, ou essas variáveis, ou essas relações entre variáveis. Então, os fatores de empolamento, eles dependem do tipo de solo. Por exemplo, solos argilosos, aqui é uma maneira geral aí do que tem na literatura, e associado aos vários materiais. Então, solos argilosos, esse empolamento, ele 0,71, esse fator aí, como é que nós chamamos aqui, de percentual de empolamento aí, né, seria, vamos dizer, 40%. Nos solos argilo-siltosos, com areia, 80%, e esse fator, 20%. Solos arenosos, 89%, Φ 0,89%, e o F aí, 12%, percentual aí. Então, a terraplenagem, no geral, ela é paga pelo volume medido no corte. É como eu falei, você vai lá, eles vão lá e fazem esse levantamento da área que vai ser retirado. O seu material vai ser retirado ali. Então, ele é medido ali. É um volume ali no corte. Então, nesse caso, o que convém? Referir-se sempre ao volume em seu estado natural, ou seja, no corte. Então, era como que você pegasse todos os valores e levasse para o corte. Porque quando vão fazer a medição, ele vai lá e quer saber quanto foi retirado do corte, né? Então, eu preciso conhecer, ter aquelas informações que me levem a essa possível valor. Obviamente que a topografia vai permitir isso aí. Então, o transporte do material, ele, quando pago isoladamente, pode ser considerado solto ou medido em peso. Aqui é porque esse transporte, por exemplo, eu sei o volume total no corte, mas esse volume total ele vai ser transportado, vamos dizer que todo aquele volume que está naquele corte fosse diretamente para um determinado trecho de uma rodovia, para construir ou a terraplenagem ou qualquer camada que fosse da via. Esse volume, como é que ele seria pago, por exemplo, o transporte dele? Porque ele é feito individualmente, cada caminhão transporta, então eu tenho que fazer aquele cálculo daquele transporte. Eu tenho uma escavadeira, como nós vimos, escavando, essa escavadeira, ela deposita o solo da sua concha no caminhão e realiza vários ciclos para poder encher esse caminhão. Por exemplo, de uma maneira bem simples, se eu tenho um caminhão de 5 metros cúbicos e tenho uma concha da escavadeira de 1 metro, eu precisaria de 5 ciclos para encher o caminhão, porque ele escavou 1 metro, vamos dizer que não tem empolamento, vamos de uma maneira assim bem simples, só para entender a lógica do processo. Então eu retirei aquele material, sem considerar aqui volume natural, aliás, o volume solto, né? Quando eu deposito no caminhão, ele retorna. Então tem um ciclo de operação. Escava, a mesma escavadeira, ela tem um ciclo. Ela escava, ela transporta, ela descarrega lá no caminhão e ela tem um retorno. Então aí ela começa um novo ciclo. O caminhão, da mesma forma, depois desse N ciclos do braço, da concha, transportando o material, o caminhão ele se movimenta desse ponto até o destino final, onde tem que depositar aquele material, deposita o material e retorna. Então, ele tem um ciclo também, o caminhão. Então, observem que o próprio ciclo do caminhão, ele tem como parcela do seu tempo de ciclo a parcela correspondente ao tempo de carga. E essa parcela que corresponde ao tempo de carga vai corresponder a esse N ciclos da escavadeira. Então, imagine o seguinte, se eu tenho o tempo
de ciclo do basculante. Ele vai ser igual a, fizesse uma expressão, T índice C, ou índice B do basculante, vai ser igual a T índice C, que é o tempo de carga. Esse tempo de carga aqui vai ser N vezes os ciclos, N vezes o tempo de ciclo da escavadeira, mais o tempo de viagem, tempo de ida, mais o tempo de descarga do material, porque ele vai lá, bascula, levanta a báscula, ou seja, a caçamba, o material desce, ele gasta um tempo nessa operação. Depois ele tem um tempo de retorno para começar o ciclo. Observe que também existem dois tempos no início e no fim. Porque para ele estacionar o caminhão, parar adequadamente para ser carregado, ele também gasta um certo tempo. E esse tempo é chamado de tempo de manobra. Então ele tem, ou de espera, porque ele pode manobrar, gasta um tempo manobrando e para e ficar esperando porque a escavadeira está carregando outro caminhão. Então esses tempos para aquele caminhão precisam ser computados. Então eu tenho um tempo de espera, de manobra e espera, que pode não ter essa espera, porque ele pode chegar, manobrou, parou e começar a ser carregado. E lá no final também, porque ele pode ter um tempo de manobra e também espera, porque pode ter um veículo, um outro caminhão, fazendo depósito, e ele, apesar de ter manobrado, ele pode estar esperando para realizar aquela operação. Então, esses seriam os tempos de ciclo que estariam envolvidos aí nessa operação de transporte do caminhão. Então, além de se considerar o equipamento, os materiais, como os estados dele, compactado, solto, compactado natural, solto, compactado através de adensamento mais forte de holocompactadores, o processo de interação entre eles, isso é muito importante. Então, aí no caso, como disse, a terraplenagem em geral ela é paga pelo volume medido no corte, sendo assim, convém referir-se sempre ao volume em seu estado natural, ou seja, no corte. Então, é como se você trouxesse essas informações. Já o transporte, ele é pago isoladamente, porque eu estou pagando aquele transporte ali quando solto ou medido em peso, né? Então, outra questão como é que aquele volume que está sendo transportado no caminhão está sendo aferido? Porque, em geral, grosseiramente, eles vão lá com a vareta, mede a volume que está sobre a báscula, né, sobre a carroceria do caminhão, e sabe a área aproximada, e aí estima um volume. Quer dizer, não seria correto. O ideal seria que pudesse pesar esse material. Só que isso é mais complicado. A gente está estudando isso, tem uma forma mais simplificada para isso. Um momento oportuno, quando isso aí estiver montado, a gente comenta, vai divulgar isso. Muito bem, então a carga, que é o que eu já adiantei bastante aqui, mas carga, por exemplo, o enchimento da caçamba ou acúmulo diante da lâmina do material que já foi escavado. Então, aqui é o seguinte, tem dois processos. Quando diz, se a gente ler esse texto e pegar o pé da letra, o que acontece? O enchimento da caçamba. Que caçamba? A caçamba aqui, a gente tem que até talvez modificar um pouco esse texto, porque existe uma caçamba, que é essa caçamba que está sendo chamada aqui, da pá carregadeira, porque aqui não é uma escavadeira, é uma pá carregadeira. Depois a gente vai distinguir esses materiais, mostrar o que é um, o que é o outro, porque cada um tem uma peculiaridade nas suas operações. Aqui, essa pá carregadeira, o que ela está fazendo? Ela está carregando essa concha, que é uma concha da carregadeira. Então, o enchimento da caçamba, ou da concha, o acúmulo diante da lâmina, melhor que seria a concha, da lâmina diante da lâmina, ou seja, o enchimento do material na lâmina, né, que já foi escavado. Então, isso aqui é a carga, ou seja, o que você está... Outra coisa também que precisa definir, ficar bem definida, é a questão de carga. Carga é a massa, né, aquele peso. E carga também no sentido de carregar o outro equipamento, que é uma palavra que está sendo usada aqui duplamente. Mas a carga no sentido de qual é a carga que tem nessa caçamba. E qual é a carga
no carregamento aí que está sendo feito no caminhão. Isso a gente tem que entender bem. Aqui, carga está fazendo no sentido de retirar esse material e carregar o caminhão. E a carga, nas medidas, elas são feitas na caçamba, porque observe o seguinte, a limitação está no volume dessa caçamba. Por quê? Se essa caçamba tem 1 metro cúbico e ela gasta, voltando ao exemplo que eu havia falado, 5 ciclos, então eu teria um tempo para carregar um caminhão. Então, não interessa se eu tenha uma fila infinita de caminhões, porque é finita a capacidade de carga, porque a capacidade de carga vai ser a capacidade que eu tenho nessa concha, multiplicado pelo número de ciclos, que dá um tempo. Vamos dizer que ele gastasse 2 minutos, grosseiramente aqui, nessa operação para carregar o caminhão. Então, numa hora, que é aquela medida que nós falamos, que é a medida que é utilizada, que é o tempo que se programa para a produção, nós teríamos aí que dividir os 60 minutos por 2, e aí daria o número de caminhões que poderiam ser atendidos por cada 2 minutos aí de operação desse ciclo de carregamento. Espero que vocês tenham entendido. Tá, tá claro isso que eu falei? Gostaria de ouvir um sim ou não aí, por favor. Está travado o equipamento aqui? O pessoal está comentando no chat. Né? No chat? Ah, é porque eu estou sem... Ah, ok. Eu aqui estou com uma dificuldade de acessar esse chat que... Mas é problema do meu computador aqui. Ah, ok. Beleza, então. Ok, então, transporte e descarga. Então, são as outras etapas. Aqui tem um equipamento que depois nós vamos comentar sobre ele, que é um mod scraper. Esse equipamento, ele tem a tração do veículo é feita por esse, só adiantando aqui, para não ficar dúvida no ar, aqui eu tenho um cavalo, né? O cavalo é tração. E tenho aqui atrás uma báscula, onde essa báscula tem uma lâmina aqui embaixo, que essa lâmina desce e ela é enterrada no chão. E com isso, através de um espaço criado, essa lâmina vai penetrando e o material vai enchendo essa caçamba aqui. A gente vai mostrar mais adiante, talvez na próxima aula. Então, aqui, o transporte e descarga é a movimentação e despejo do material do local escavado até o final, né, o destino final. Ao destino final. Nesse caso, o caminhão, a gente sabe que o caminhão ele levanta a báscula e o material é depositado aqui em leiras. Você vê aqui na foto 2 caminhões, né, com as suas básculas, 3, aliás, com a báscula levantada, descarregando o material. Aqui deve ser uma área maior, provavelmente não seja uma rodovia. Pode ser uma barragem, pode ser outra construção. Nesse caso aqui, do scraper, o que ocorre? Ele vai baixar a lâmina e essa lâmina enterra no chão. Quando ele enche, que fica coroado aqui, né, o material já está cheio, a caçamba dele aqui, ele fecha essa comporta, né, ele fecha aqui embaixo e transporta o material. Quando ele chega no destino, a descarga não é uma descarga parada, estática. Ele descarrega em movimento. É tanto que ele mesmo, por exemplo, passando, ele é um veículo pesado, eles já vão compactando também a própria estrutura, a própria material que foi depositado. E
E como é que ele faz? Existe um sistema que vai empurrando, por exemplo, ele abre essa lâmina aqui embaixo, só que ele não, a lâmina, obviamente, fica paralela ao chão, ao solo, ao terreno, e como com uma abertura, né? Uma comporta. E aí, um sistema aqui de trás vai empurrando esse material e ele vai saindo por essa comporta e sendo depositado aqui numa determinada espessura, que sai e vai sendo depositado aqui no solo. Então, é através dessa abertura aqui embaixo, que ele controla e faz esse depósito. O espalhamento e homogeneização. Isso é parte do espalhamento, né? No caso do scraper, aquele da esquerda, ele distribui dessa forma. Obviamente, ele já espalha e está compactando com a passada, se tiver vários scrapers ali, eles estão compactando. Já o caso do caminhão, como nós vimos aqui, é diferente. Por quê? Porque quando ele deposita, esse material aqui fica acumulado. Aí vem a motoniveladora, que quem não conhece, depois a gente vai mostrar, o Apatrol, que ela vem e faz o tombamento desse material. O tombamento seria o equivalente ao que a gente comentou, que é feito lá no laboratório. No laboratório, o que a gente faz? Destorroa, mistura, homogeneiza, usa lá no recipiente, amassando aquele material, depois destorroando, misturando, homogeneizando aquele material, jogando água. Então, a motoniveladora, ela passa, faz esse tombamento, a grade de disco ela vai aerando e misturando ali também, continua esse tombamento, e aí o que ocorre? Depois o caminhão-pipa passa distribuindo água para se atingir aquela umidade ótima programada no próprio projeto. Então, a etapa de secção do aterro propriamente dito, né, que é feito isso, destorrar o material aí, que, obviamente que não é tão destorrado como a gente consegue fazer lá com a mão, né, que é um processo até mais rigoroso, aquela compactação que a gente faz no laboratório, no campo não, porque o equipamento não tem a habilidade da mão ali para fazer aquilo que é feito na mão. Ele reproduz, mas reproduz numa quantidade muito maior, né? E existe uma dispersão aí entre esses resultados. Uniformizar e controlar, né, a questão do teor de umidade, porque como é que é feito isso? Por exemplo, eu sei, vocês viram lá, isso é até uma questãozinha que eu posso perguntar, que é se eu tenho um segmento, nesse segmento, a quantidade de água que vai estar ali vai estar associada a curva de compactação. Vocês não fizeram o maldade do docente, você ficar fazendo aquele ensaio lá de compactação, porque vai fazer musculação, não. Mas ali é para você entender o que importa de tudo aquilo, não é nem o gráfico, desculpa, não é nem o ensaio, você fazer o ensaio, mas você entender qual é aquele gráfico da compactação, para que ele serve. Se ali você vai tirar uma umidade ótima e um peso específico aparente seco máximo. Aquilo ali vai permitir que você, se eu chegar para vocês e fizesse uma pergunta agora aqui, o que você faz com aquele gráfico aí? Para que ele serve? Em termos de construção, da forma que eu estou falando aqui. Por que eu fiz aqui? Por que eu tirei aquela umidade? Que informação ela vai me dar no campo? Para que ela serve? Como é que eu vou associar essa umidade no campo com as viagens da irrigadeira, ou seja, do caminhão-pipa? Quantas passadas de caminhão-pipa eu precisaria dar num trecho se eu desse as características do volume final, a espessura da camada e o comprimento do trecho? Qual o volume que eu colocaria de água ali?
Isso, se eu tiver informação, essa informação, eu vou ter condição de responder. Se eu conhecer como é que funciona, para que funciona aquele gráfico lá da compactação, como é que eu vou extrair essas informações? Eu estou me extraindo dali. Então, isso permite que você crie uma série de situações para fazer auxiliar no processo de construção. Então, esse espalhamento e homogeneização é feito etapa de execução do aterro propriamente, o destoamento do material, que, de qualquer maneira, tem gente tirando lá o matéria orgânica, raízes, tem o que chama raizeiro. Raizeiro é uma porção de gente que, em geral, são pessoas que são contratadas ali da própria região, que ficam ali no trecho, e quando é depositado o material que espalha, aparece raízes e outras coisas, esses materiais vão sendo retirados. Lembram lá que a gente falou que matéria orgânica não é muito bom aí. Então, essas raízes são tiradas, o material que não é tão uniforme aí, eles vão ser retirados do trecho. Retirar pedras e outros materiais indesejáveis que possam vir no transporte daquele material. Aí, como eu falei, né, aqui tem um caminhão-pipa. Esse caminhão-pipa, obviamente que aqui tem um bico, esses bicos. Eu tenho que ter uma noção aqui de quanto está sendo distribuído desse material. Vocês têm noção de como é que isso pode ser feito? Calcular, por exemplo, numa seção, a quantidade de água que está saindo aqui, para eu poder saber se realmente colocar aquela quantidade de água que vai ser necessária naquele segmento. Isso é importante. E isso eu terminei, se eu não tivesse aprendido com os conceitos de engenharia, esses conceitos que estão associados a isso, quando eu cheguei no campo, eu me deparei com essas coisas, eu tinha que controlar. E eu não tinha experiência de um mestre de obra de 20, 30 anos que eu me deparei, vamos dizer, numa obra. O cidadão pegava o solo e já está na hora de bater. Bater seria passar o rodo para compactar. Eu não tinha aquela experiência, não tinha aqueles sensores que ele tinha ali na mão para fazer aquilo. Os sensores dele eram uma experiência. Então eu tinha que conhecer desses recursos, viagem, quantas viagens ele tinha que dar, qual era a porção de água que cairia numa determinada área. Então isso aí eu tinha que fazer. E isso eu conhecia por quê? Porque eu tinha aprendido, eu tinha lido, eu tinha estudado na academia, eu tinha visto isso. Quer dizer, essa visão de que a teoria, que a prática vai me ensinar, vai, mas é importante que você fundamente os conhecimentos que são dados teoricamente, ou se aprofunde nos próprios livros, como hoje a informação está aí disponibilizada, dispensa até, muitas vezes, algumas aulas, mas isso precisa ser assimilado. Por quê? Para que se possa fazer essa aplicação de uma maneira correta. Então, eu tive que recorrer a isso, e é o que eu recomendo que seja feito por vocês ao longo, não só nessa disciplina, mas nos conhecimentos que vocês estão angariando aí no curso. Então, aqui nós temos uma forma de distribuir, e aqui nós temos a homogeneização também do material. Essa veículo aqui atrás é a motoniveladora. Ela tem uma lâmina embaixo que ela vai se movendo e, obviamente, vai movimentando esse material, tombando esse material para o meio. Essa grade de disco vai aerando esse material e vai fazendo essa aeração e homogeneizando. E depois essa motoniveladora vem e espalha todo esse material e ele vai ficar numa camada, numa espessura solta, que posteriormente vem um trator e faz a compactação desse material. Aqui tem outra visão da altura máxima da camada, porque essa altura máxima, obviamente, que ela vai estar associada ao, como é que eu poderia dizer, ao projeto, né? Que a altura... Aqui também pode ser uma pergunta que a altura máxima para poder trabalhar, ou a altura máxima para poder se compactar.
Isso aí também são perguntas que podem ser feitas. Mas, em geral, você, por exemplo, faz esse tombamento, gera uma camada, essa camada fica uma altura solta, que depois, com a passada do rolo compactador, ela vai reduzir o seu tamanho, a sua espessura. A compactação, que seria essa última fase, né, a fase final do processo, ela é um processo mecânico de redução volumétrica de uma massa de solo com os seguintes objetivos, ou seja, quando você compacta um material, você está buscando aumentar a resistência à ruptura desse material. Você vai dar maior resistência a ele. Haja visto que, se nós observarmos que aquele material lá no aterro, ele era compactado, no corte, ou na jazida, ele tinha uma compactação natural. Aquela compactação natural, ou seja, aquele adensamento, aquela compactação, ela é o processo da própria natureza que foi compactando. Ele é muito menor do que essa compactação que nós estamos nos referindo aqui. Essa é feita mecanicamente através da passada de veículos, de equipamentos pesados. No caso específico, o rolo compactador. Então, aqui, a redução de possíveis variações de volume. Por quê? Porque quando você joga, se eu faço lembram lá do gráfico de compactação? Se eu tenho energia normal, a curva vai ficar, a umidade ótima vai ficar mais para a direita. Se eu aumento a energia para a energia intermediária, o gráfico sobe no peso específico, lá, o massa específica aparente ser, e diminui a umidade. Se eu aumento para o modificado, ele se desloca, a umidade ótima vai se deslocando para a esquerda. E aí eu tenho também uma densidade maior. O que ocorre nesse caso? Eu estou expulsando água, reduzindo vazios, consequentemente vai ter que diminuir o volume de vazios. E diminuindo o volume de vazios, a água também, eu não vou precisar, eu preciso de um volume de água menor. E também aí, por exemplo, impermeabilização do solo aí, questão de volume de vazios, né? Associado à questão também de vazios. Aqui o que eu me referi anteriormente. Eu tenho a curva tenho o CBR, tenho a curva de compactação, né? E tenho, aqui no caso a CBR. Mas aqui, por exemplo, na curva de compactação do lado direito, eu tenho o prócto normal, umidade ótima maior, intermediário menor, e o modificado eu tenho muito menor ainda. Então há um deslocamento para a esquerda e um consequente aumento aí na umidade. Tudo isso abaixo da curva de saturação, né? Porque mesmo que eu, do lado da curva de saturação, eu tenha uma estabilidade, mas você não trabalha nesse ramo porque ele está mais como diz, saturado. E isso vai ocasionar problemas se nós olharmos aqui nesse gráfico embaixo. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a curva de compactação, essa curva de saturação, e observar que eu tenho uma resistência, por exemplo, no ramo seco, eu tenho uma resistência muito maior aqui nesse ponto R1, para a umidade H1. Mas ocorre o seguinte, é que ele absorve água. Se começar a chover, a entrar água, vai cair a resistência, porque ele não foi compactado numa umidade maior. Então, isso aqui não é bom também. Ele tem uma resistência maior se nunca chover, se nunca penetrar água. Então, excelente, porque é maior do que a ótima. A ótima vai estar aqui entre dois pontos, que basicamente são parecidos, R3 e R4. Mas se eu fizer no R4, eu já vou estar no ramo de saturação aí, que é muito complicado. E nessa curva aqui abaixo, essa quarta à direita, o que eu tenho? Eu tenho um solo, por exemplo, olha que os solos arenosos aqui, está classificado aí como A6 ou A7, ele tem um alto teor de umidade, né, para poder a compactação e uma baixa densidade, o peso específico aqui, aparente seco máximo. Já a areia, ela tem solo silto argiloso, o A5, o A4, A5, ele tem já uma umidade menor e, consequentemente, uma massa específica, o peso específico aqui, aparente seco máximo, alto.
E os solos arenosos, o A1, A2, ele tem um baixo teor aqui de umidade, consequentemente um peso específico aqui alto. Então é interessante que a gente conheça, comece a associar a questão das características dos materiais e também conhecimento associando isso aos equipamentos e qual a sua capacidade de produção. Aqui alguns exemplos de compactadores. Vocês vão ter a oportunidade de estudar mais isso aqui mais profundamente na disciplina de superestrutura, na aplicação lá da construção das camadas do pavimento. Mas os compactadores tradicionais seriam esses que são pé de carneiro, e eles são usados aqui para solos argilosos também, e rolo liso, né, que também em determinadas situações também de solos ele pode ser usado. Ele pode ser liso, estático ou vibratório. Vibratório é quando ele, o próprio nome diz, vibra. Ele tem uns excêntricos aqui dentro desse tambor que vão fazendo com que haja essa vibração para ter uma maior densidade do material, densificação desse material. E o estático é, como o nome sugere, é a própria massa percorrendo o trecho, o segmento e fazendo essa compactação estática. É o próprio peso sendo passado ali através do rolo. Nesse caso aqui, à esquerda, você tem uma camada fofa, né, ou solta, e essas patas, por isso que chama pé, porque essas saliências aqui, elas têm formatos os mais diversos. E essas patas, se a camada está solta, ela penetra no material, e à medida que vai passando o rolo, as passadas vão sendo dadas, esse material vai, observem aqui que só ficam, até na imagem, aqui é porque não está uma imagem muito nítida, mas aqui embaixo, mas só ficaria a marca das patas só na superfície, ou seja, é como que ele fosse já compactando, fazendo com que aquele material ficasse já resistente à passada de cargas sobre ele. Ok, eu acho que, de uma maneira geral, hoje a gente pode parar por aqui e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre equipamentos. A gente entra mais em detalhes sobre os equipamentos especificamente. Aqui são operações que a gente viu de uma maneira geral. Espero que vocês tenham entendido e a gente encerra aqui. Então, nos veremos na próxima sexta, né, nesse horário. E aí eu vou definir também, eu preciso definir como é que vão ser as atividades que nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa um mês, provavelmente aí um mês e alguns dias. Nesse próximo mês aí. São tantas aulas que nós vamos ter. Ok, pessoal? Ok, Vou copiar aqui o... Professor, bom dia. Vai disponibilizar esses slides no Cigar? Sim, a exposição, de qualquer maneira, ela foi gravada, né? Certo? Mas eu faço um PDF do material para a gente ver, tá ok? Obrigado, professor. Deixa eu só ver aqui, porque eu vou parar aqui a apresentação. E aí a gente... Estou aqui à disposição para vocês. Se tiver alguma pergunta a fazer. Se não, a gente se encontra na próxima aula. Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Fui claro na exposição? Tem algumas ressalvas?